Olá, vou informar a vocês da política atual das eleições para vereador e do que significa ter esse prazo de propaganda eleitoral para o país e de como é importante a democracia. A democracia custa caro ao país, tanto para fazer deslocamento de urnas eletrônicas, os tribunais, colocar mesários, você ter toda a estrutura do Tribunal Superior Eleitoral à disposição para apurar os votos, os vereadores, né? O custo de bilhões de verbas para propaganda eleitoral e verbas partidárias, mas é necessário porque a democracia é cara, mas é o preço da liberdade e de uma sociedade melhor, onde há participação de todo o mosaico da sociedade. São mais de 5 mil municípios que o Brasil tem. Vai se eleger aí dezenas de milhares de vereadores com centenas de milhares de candidatos. Então é muito importante a eleição. A eleição não pode se transformar, a propaganda eleitoral, numa coisa bizarra, como a gente viu recentemente a cadeirada de um candidato em outro candidato. Lá em São Paulo, considerado a cidade economicamente maior do país e onde tem aí uma renda per capita fabulosa e considera-se que a sociedade lá é bem educada. Porque eu moro aqui no Amazonas e a gente tem São Paulo como uma referência positiva. A propaganda eleitoral é um momento de debate político, por isso que há esse prazo para as pessoas e os candidatos a acessar as pessoas, acessar a sociedade e expor seus projetos e suas intenções para com o cargo de vereador ou cargo de prefeito, o que vai fazer pelas cidades, o que vai fazer na gestão do seu mandato, de como vai atuar em prol do bem comum desta sociedade, destes municípios. Isso não só vale para a eleição municipal, vale para a eleição de deputados, de senadores, de governadores, de presidente da República. O Brasil se transformou como se fosse um palco de bizarrice. E não pode também os candidatos achar que porque a sociedade está aceitando, dando um grau de confiança que vai dar voto a alguém que fala palavrões, que atinge as pessoas com mentira, que coloca fake news, mas que se apresenta como se alguém que tivesse coragem de fazer alguma coisa, falando em antissistema. Se estão participando da eleição, são do sistema. É sistema. Não são antissistema. Quem tem filhos, deputados, vereadores, foi deputado quase 30 anos, não é antissistema, gente. E não existe antissistema, porque o sistema tem que funcionar. Tem que ter lei, tem que ter instituições. Né? Agora a gente tem que ter o respeito de tanta sociedade, se respeitar como os candidatos. De ir para um debate. Não pode. Antigamente eu olhava e via essas propagandas eleitorais, até hoje fazem isso. Parece que estão fazendo propaganda de um produto como se fosse um sabonete, aquelas placas incríveis, gente fazendo a propaganda, gritando o nome de candidatos. Os candidatos têm que se expor a mostrar o que veio fazer, reunir com as pessoas. Se vai fazer uma coisa comunicativa na internet, que faça algo sem se mostrar como se fosse um super-herói. Super-heróis só mesmo na ficção. Como se fosse um personalismo, como se fosse fazer alguma coisa que fosse fazer mágicas para melhorar a sociedade. Não existe isso. Tem que fazer boa gestão, tem que ser fiscalizado, tem que obedecer às instituições e às leis. Né? Não pode alguém se apresentar como se fosse um super-homem. Porque não existe, só na ficção. A realidade é crua e nua. Nós temos que ter boa gestão pública, porque a gente precisa de transporte, a gente precisa de ruas asfaltadas, de saneamento básico, a gente precisa de segurança nas cidades, a gente precisa de uma economia melhor, de geração de emprego. É isso que a gente precisa na política. Ajude o nosso canal, que nós estamos aqui para passar informações e deixar a população mais consciente.